você já mencionou lá no começo, né, que você é vegana e que você também faz toda a sua orientação no seu trabalho sem, né, trazer a carne presente, né? Você faz o seu trabalho sem esse alimento. Então eu gostaria de saber o porquê realmente que você levantou essa bandeira e por que você não considera mais a carne um alimento. Eu sei que às vezes é até uma pergunta meio... Mas pra gente realmente trazer e tornar isso lúcido. Porque é tão comum para as pessoas, principalmente uma nutricionista, né? Que ela traz uma base alimentar saudável. Então, como assim você não orienta a carne, entende? Então, mas por quê? O que você viu ali? Qual foi esse ímpeto que te fez realmente deixar de se alimentar dos animais? Num primeiro momento foi bem uma transição assim espiritual, né? Mas quando veio a causa animal, eu comecei a entender. É muito louco porque a gente não enxerga o animal, né, como um animal. Eu tô falando animais de grande porte, tá? Sim. Sim. Porque o gatinho a gente enxerga. E o cachorro. Então, realmente não enxerga. E quando veio pra mim essa questão de causa animal, quando eu comecei a observar a realidade dos fatos, a gente sabe que eles são criados para depois matarem eles, né? Só que parece que não é o suficiente, assim. E aos pouquinhos essa ficha foi caindo, tipo, como assim? E daí eu comecei a entender que, opa, por conta de uma história, ele veio hoje como um alimento, porém ele não é um alimento. Sim, ele faz uma pessoa sobreviver e ter energia para conseguir viver, né? Porque ele também se alimenta de mato. Ele também se alimenta de pasto ou de grão, ou seja lá o que for, assim como nós vegetarianos, que é para nos dar energia. Então esse animal também tem a energia do alimento. E eu comendo ele, eu vou ter energia também. Porém, é como se eu estivesse comendo meu alimento ultraprocessado, né? Pra que eu vou comer ainda o bicho? Sim. Pra que essa parte do processo? Sim. Né? Então, eu comecei a entender que não precisa mais, né? E olha que eu era uma pessoa que eu gostava de... Eu nunca fui muito de comer, tipo, muito, né? Não tem muito espaço aqui. Mas eu gostava de comer carne. Eu gostava mesmo, sabe? E quando me caiu isso, puta, é óbvio. E aos pouquinhos isso foi saindo de dentro de mim e hoje eu não consigo entender isso como um alimento. Não é um alimento. Mas também como que as pessoas vão trazer essa consciência para si, né? Porque como você falou, isso é verdade. Eu percebo muito isso. Houve uma desidentificação que aqueles são animais. Eles são lá um produto na bandeja no mercado que você leva e consome. Eles fazem parte de uma indústria, né? É um alimento ultraprocessado de novo. Eu sempre digo assim, bom, para eu ser nutricionista, eu fiz uma formação, eu fiz inúmeros, nem sei quantos cursos na minha vida eu já fiz. Para você ser jornalista, você fez a formação de jornalismo, não sei quantos cursos você fez. Para a pessoa ser X, Y, Z, ela passou por uma experiência, seja ela academia ou não, tá? Então, para eu mudar minha alimentação, eu também preciso dessa experiência, desse estudo. Então, eu preciso nutrir esse espaço na minha mente se eu quero realmente mudar alguma coisa dentro de mim, né? E aí é onde a tecnologia ajuda muito. Porque hoje, em rede social, em plataforma de filme, de documentário, você tem documentário à reveria sobre causa animal, sobre alimentação saudável, sobre tudo que você quiser ver. Então você pode ir estudando, né? E ir nutrindo esse campo e entendendo. E daí só assim vai caindo as fichas, porque a gente não nasce sabendo tudo. Porque o tudo é muita coisa, como diz uma amiga minha. O tudo é muita coisa, não tem como saber. Então tem que buscar, né, essas informações, leitura também, livro, etc. E aí eu acho que com isso eu fui quebrando essas crenças todas na minha vida e hoje é dessa forma, né? Fui pra vários lugares no Brasil buscando isso. E aí foi vários tapas na cara, assim. Porque tem, e não é pouco, tá? Muito estudo científico mostrando os impactos da carne. E aí você vai, por exemplo, só pra te dar um exemplo, assim, bem real, você vai no site do INCA, por exemplo, né? Qualquer site, assim, de órgão público.
E aí vai trazer lá vários estudos científicos mostrando que a carne causa câncer, né? Principalmente, né? Doença autoimune e várias outras, assim. E aí na mesma plataforma você vai em orientações para prevenir ou para tratar isso, diz assim, coma carne 3 vezes na semana. Evite carnes vermelhas, mas ainda assim pode comer. É tipo assim, morra em doses homeopáticas. Né? Então, cara, tem como, sabe, você melhorar isso, você sair dessa situação. É muito óbvio, né? Se você tá colocando aquela coisa que causa, então tira essa coisa que causa. Parece óbvio, mas não é, né? E aí você tá vendo de um órgão público. Aí você pensa, o que eu faço agora, né? Deve ser importante isso ali que eles estão falando, né? Eu vou continuar comendo? Então aí fica um pouco difícil. Mas hoje tem comprovação científica de tudo, né, gente? De tudo, assim. De tudo em relação aos derivados animais. E aí a gente não vai muito longe, né? Porque eu gosto de falar também sobre isso. A carne, ela é uma coisa inflamatória. Primeiro porque eu não tenho que consumi-la. Então, para eu conseguir digerir a carne, eu preciso produzir algumas enzimas, como a cadaverina, a putrescina, que eu não precisava, né? Então, esse é um processo já inflamatório. Sim. E lá minha avó, antigamente, quando comia carne, era a vaquinha feliz, o boi feliz, a galinha feliz, né? E, tipo, esperava-se morrer para depois comer. Em alguns casos, sim, matava e comia. Mas os bichos eram criados soltos, de uma forma saudável, comia tudo saudável, parará, né? E aí, assim, então se você tem um negócio inflamatório, só que todo o resto da alimentação dela era orgânica e super variada, eles comiam muita fruta, gente, não é que nem hoje que só come banana. Né? Tipo assim, ela comia tudo, muitas frutas, diversas, e só da época, né? Porque não tinha como ir buscar em outro estado. Com certeza. Né? E comia muitas frutas, muita verdura e tudo feito por eles. Então, isso era muito anti-inflamatório, muito antioxidante, tinha muito fitoquímico, muito composto bioativo. Tudo isso dava conta dessa inflamação. Então, ok. Tudo certo. Só que não é a realidade de hoje, né, gente? Então, hoje em dia já não tem mais como fazer isso, porque a carne, ela já é uma carne podre, né? Ela já vem de uma violência extrema, então vem de uma energia bem baixa do animal. Coitado, ele não tem culpa, mas ele foi super maltratado, então vai vir com aquela coisa ruim junto, né? E ele não é mais alimentado de pasto ou de coisas super saudáveis, não. Ele é alimentado com ração ultraprocessada. Então, aquela pessoa que se diz super consciente e saudável porque não come nada processado e ainda come carne, tá completamente equivocado. Porque tá comendo tudo processado. E aí, pra ele aguentar tanta violência, né, eles ficam doentes. Quando a gente trabalha demais, a gente fica doente, não é? É igual os bichos, eles estão trabalhando demais pra nos servir. Então, eles ficam doentes, gera muita infecção, muita inflamação, muito tudo por isso, de tanto antibiótico, pra que ele sobreviva um pouco mais, porque senão ele morreria de tão doente. Então, é por isso que tem antibiótico nas carnes, gente. Não é porque, sei lá, pra crescer, né? Pra sobreviver mesmo. E fora a suplementação, tudo assim, muita coisa ruim. Então eu tô comendo esse negócio podre, cara. Nossa! E aí eu já não tenho uma alimentação toda orgânica, porque é inviável para muitas pessoas, eu diria para quase todas, né? É inviável ter uma alimentação orgânica porque nem tem perto da tua casa, às vezes, né? Então, aí é tudo com agrotóxico, com fertilizante, com aromatizante. Aí a gente vai para os industrializados, né? Com aromatizante, os antes da vida. É tanta coisa processada, tanta coisa equivocada e alterada, que isso aqui não dá mais conta disso aqui. Não dá. Então, tipo, é uma balança assim, ó, que não sei pra que lado que cai primeiro, pra cá ou pra cá. Né? Aí me perguntam, tá, mano, então virou vegetariano, tô comendo mais agrotóxico ainda? Não. Não, porque o seguinte, se eu tirei a carne, ele também tá comendo vários agrotóxicos, e muito, porque vem da monocultura. A ração vem da soja, vem do milho, então é monocultura, é transgenia, né? É agrotóxico. Então, se eu tirar isso, opa, menos um, né? Na minha alimentação. E se eu tô comendo daí só vegetais que de repente não são orgânicos, pelo menos ele tá íntegro, ele tá mais próximo do natural, ele tem ainda um pouco de
de nutrientes que vão me assegurar de todo esse caos, minimamente. Eu digo que hoje a gente não consegue prevenir 100% uma doença, alguma coisa lá na frente, mas eu consigo diminuir Sim. a possibilidade, sabe? Acho que é esse o lugar, assim. E algo importante também para ser mencionado é que não são apenas as carnes, mas também os derivados, né? Que às vezes as pessoas, elas ainda assim, por exemplo, o leite. Quantos casos de intolerância à lactose nós não temos hoje? E aí, ao invés da pessoa tirar aquele alimento que realmente está lhe fazendo mal, ela toma muitas vezes aquele comprimidinho, sabe? Para conseguir, então, ingerir com total descaso, sem ter consciência de que, opa, se o meu organismo está rejeitando, é porque eu não posso mais comer. Então, eu não vou forçar com remédio a ingerir mesmo assim, né? Então, pra gente ver que realmente os derivados também causam impacto, né? Sim. Nossa. E os derivados, eles são, nossa, tão ruim quanto a carne, assim. Eu diria que, pensando em causa animal, eu acho que é pior do que a carne ainda, né? Porque é um sofrimento em vivo. E aí gera, por ser, ele também é muito inflamatório, né? Porque daí vamos voltar lá, né? O que é o leite, o que é o queijo. Porque quando eu falo leite, gente, inclui queijo, tá? Não é uma outra espécie de Nárnia, assim, o queijo. Não, é leite. Só pra ficar claro. E aí, a vaca, coitada, né? Tá lá o tempo todo naquelas máquinas. Aquilo gera mastite, que é uma inflamação no mamilo da vaca. E aquilo gera infecção e gera pus. Só que assim, não dá pra parar a indústria, né? Não para. Então, porque tem que mamar o nosso prazer. Então aquilo é muito dolorido, muito sofrido e gera muito pus e muito sangue. É por isso que o leite vem com tanto antibiótico. Porque você tem que dar antibiótico para diminuir a quantidade de pus e da doença. Porém, não é o suficiente. Então, é autorizado pus e sangue no leite em vários países. Então, você está consumindo isso: antibiótico, ração, sofrimento, pus, leite, tararararará. Então, por isso que isso faz tão mal. Não é só pelo simples fato de, o leite foi feito para a vaca. Sim. Não é só isso. Que bom se fosse só isso, né? E nada contra quem vai lá tomar da galinha. O leite da vovó lá no teu sítio, sabe? Vai feliz. Vocês estão cuidando da vaca, né? Mas a gente tá falando muito aqui de coisa industrial mesmo, de massa e do que faz destruição ambiental, social, de saúde, de várias coisas, né? Sim. Então, é por isso que eu gosto de trabalhar a nutrição comportamental, né? Porque daí eu vou lá na raiz. Eu vou ressignificar com a pessoa o que é o alimento, o que é comer, o pra quê e tudo mais. Porque eu não quero simplesmente fazer um plano alimentar onde pra te ajudar numa alergia ou numa intolerância, eu vou te dar um alimento que continua sendo industrializado, continua sendo inflamatório, continua sendo uma porcaria, só que com uma enzima, com alguma coisa que vai fazer com que você possa comer aquilo. Gente, esse não é o caminho, daí eu tô tampando um buraco e abrindo outro, porque daí ele vai ficar com outros problemas, sabe? Eu nunca vou lá na raiz, cara, como assim? Hoje tem muitos relatos de atletas também que estão buscando uma alimentação à base de plantas, né? E se você pudesse comentar um pouco a respeito de que realmente por quê, né? Eles estão vendo os benefícios disso? É porque assim, gente, a carne e derivados, o tempo de digestão dele é muito grande e 70% desse alimento geralmente é gordura saturada, né? A gordura, entre aspas, ali ruim. Então, pensa para um atleta que tem que ter energia imediata, como é isso? E assim, é o trabalho dele, então ele treina mais 6 horas ou mais por dia, né? E não dá tempo de ficar esperando a digestão. Sim. Né? Então, quando uma pessoa decide não consumir mais derivado animal, essa pessoa geralmente tem um desempenho muito maior, uma recuperação física muito maior. Claro, ser acompanhado e se essa pessoa tá trocando por uma alimentação saudável, porque se eu não comer direito dá no mesmo também, Sim. né? Porque daí eu vou ficar fraco. Com certeza. Mas teve um exemplo, uma nutri, a Aline, maravilhosa, ela uma vez falou isso, ficou na minha cabeça gravado assim. É que quando você dá macronutriente para uma célula, né, um carboidrato, uma proteína, uma gordura,
Então a célula vai responder vai, ok? Agora, quando eu dou a base da alimentação, que é o micronutriente, é o micro que forma o macro, essa célula, ela vai, longe, assim, sabe? Ela vai dar muito mais resultado. Certo. Muito mais. Porque é como se fosse uma casa não se forma sem tijolo. Sim, com certeza. Eu preciso das pequenas coisinhas para formar uma casa. É igual aqui dentro, gente, não muda. Né? Então, quando eu tô tendo uma alimentação à base de plantas, com muita variedade, muito micronutriente, eu tô dando vitalidade pra minha célula, só isso. E aí ela fica super feliz, fica febril, né? Tipo, E aí as coisas acontecem, assim, né? Não é que um atleta que se torne vegano vai ser o campeão, o melhor. Não quer dizer, porque não é só isso. Sim. Depende de toda uma disciplina, depende da cabeça dessa pessoa, de como é e etc, né? Mas é o que a gente anda vendo, assim, né? Sim, realmente. Os destaques mundiais são veganos, meu. Assim, não precisa ir muito longe. O cara mais forte do mundo, que já foi considerado o cara mais forte do mundo, é vegano. Nós, muitas vezes, queremos uma dieta com um cardápio que seja mais fácil para seguir. Mas não é somente o fato de não precisar ficar tão restrito, mas também tem a questão de que cada um tem uma necessidade diferente para o seu organismo, né? Isso também seria interessante comentar, porque assim, talvez para mim eu preciso de alimentos que vão trazer mais a questão das raízes, que vai me dar mais uma questão de conexão com a terra, me deixar mais sustentada dessa forma. Outras pessoas talvez vão precisar de alimentos que vão ativar mais, talvez o elemento fogo, que vai deixar elas com mais vitalidade e ação. Isso é algo importante que às vezes a gente não percebe, não sabe, que eu acho legal compartilhar. Sim. É aquele negócio, né? Todas as pessoas são diferentes e o tudo é muita coisa, então eu preciso considerar isso. Eu já sou uma pessoa diferente de você, por mais que a gente é parecida. As duas são aquarianas, olha só. Sim. Mas a gente é completamente diferente. Eu já me senti num lugar, tipo, bem estranho, né? Porque eu cheguei bem elemento fogo, assim, né? Falando bastante, falando alto. E ela fala super calma, super bem. Sim, eu até ir soltando é um processo assim pra mim. É um processo diferente. Bem assim, pra mim me soltar. Sim, diferente. Então, tipo, depende muito daí também do que tu come, né? Eu já sou uma pessoa que sou um pouco elétrica em algumas situações, no geral, assim, ainda mais agora no verão, que é fogo, é uma coisa que eu gosto, né? Então, se eu for comer elementos fogo também, eu vou ficar mais elétrica ainda. Do tipo assim, se eu ficar comendo café, cebola, alho, pimenta, tudo ácido e quente, nossa, ninguém me aguenta, tá? Sim. Então tem que dar um jeito de comer coisas que apaguem um pouco esse fogo, entendeu? Pra dar uma equilibrada. No caso, eu amo tudo isso. E pra ver, eu acho que eu preciso mesmo. Porque tu precisa, pra te dar um fogo na vida, sabe? Porque senão eu fico tipo, sabe? É como computador, só tô ali. Assim, claro que tem toda uma análise, mas tipo, pelo que eu tô vendo aqui, tu é bem elemento mais vento, vento e éter. Água, mais vento e éter muito, né? Que é mais da mente pra cima, da criação e tudo mais. Então, se você fica comendo alimentos que são também desse elemento, do tipo assim, coisas frias, coisas secas, né? As folhas, legumes que vêm da terra, eles vêm com muito ar, né? Então, se você continuar comendo o que você é, ok, é massa, mas pode te desequilibrar um pouquinho, assim, né? Você pode ficar em Nárnia direto, assim. Eu me identifico, porque eu também tenho bastante disso em mim, tá? E aí é interessante daí comer algo mais pra aterrar, tipo as raízes, né? Ou coisas mais gordurosas, ou sabores doces, que dá uma ajudada aí, quentinho, molhadinho, que acolhe, né? Já é diferente. Então vai muito de pessoa pra pessoa, assim, e de qual é o estado que ela tá naquele momento. Porque hoje eu tô pita, que é o elemento fogo e água. Mas quem me conhece sabe que não é sempre assim. Às vezes eu tô super zen como ela, tipo...
em Nárnia, 24 horas, assim. Sabe que dá vontade de dar um tapa nas costas pra ver se eu acordo, mas não vai, gente, de jeito nenhum. Sim. Aí, nesse momento, eu já tenho que comer mais coisas do fogo ali pra me ativar. Então, depende do dia. Se acordou com sol, se acordou com chuva, o meu humor, parará, o que eu tô comendo. Então, eu tenho que entender um pouquinho de tudo isso, dessa natureza, pra eu me equilibrar também. Perfeito. Eu não vou ser todo dia igual, né? Acho que é isso. Se quiseres mencionar, então, quais são os doshas para as pessoas entenderem melhor. Sim. Então, no Ayurveda, eles classificam, né, as pessoas como doshas, né, como se fossem as personalidades. Então, tem o Pitta, que ele é elemento fogo e água. Eu sempre digo assim, imagina uma pessoa entrando aqui na sala, Pitta, é uma pessoa que tem uma estrutura um pouquinho mais, entre aspas, normal, não é tão grande nem tão miúda, tem uma facilidade de desenvolver músculo no corpo, ele é mais intenso, ele é mais, né, irracional, ele é mais da liderança, é uma pessoa que quando acorda de manhã, acorda a casa inteira, né, já faz barulho, fala alto, mas assim, tá, o Pitta. E se ele tá em desequilíbrio, ele pode ser um serial killer. Pavio curtíssimo, assim, né? Depois tem o Kapha. O Kapha é elemento terra e água, ele já tem uma estrutura... Ah, tá, eu falei olha, a vatinha. A vatinha, eu falei, a pessoa entra aqui, não finalizei, né? O Pitta, quando entra aqui, eu sei quando o Pitta chegou, porque ele tem presença. É uma energia muito forte, assim, e ele entra fazendo barulho, geralmente. Se fosse uma pessoa de Kapha, que é elemento água e terra, já é um pouco diferente. Ela ia entrar e falar, oi, Amanda, tudo bem? É mais carinhosa, mais amorosa, né? Sim. Tem mais afeto, assim, nesse sentido. São pessoas que têm estrutura maior, têm a pele mais arredondada, ela pode se matar fazendo academia, nunca vai ficar daquele jeito lá, tipo, forte, né? Eu tô estereotipando bem, assim, generalizando, tá? Sim, sim. Mas é uma pessoa que ela tem facilidade de engordar, tem a pele mais aveludada, pele de bundinha de bebê, assim, sabe? Acho coisa mais linda, eu gostaria muito de ter. Então, basicamente isso, é uma pessoa que é aterrada, é da terra, né? Então, ela é aquela pessoa que vai lá e faz as coisas acontecerem, entendeu? Assim, quando no equilíbrio. Porém, no desequilíbrio, vai ficar afundada no sofá vendo Netflix e comendo horrores. Então, tem que cuidar aí, né? O que tá te ajudando, o que tá te atrapalhando. Sim. E daí tem o Vata, que é elemento vento e éter, né? O éter é o elemento lá do espaço, né? Tipo, pra quem não sabe, né? E vento. Então, realmente é da cabeça pra cima, né, gente? Da criatividade, da comunicação. Então, ela tem a estrutura um pouco menor, ela é mais magrinha, ela tem dificuldade de ganhar peso, passou um vento e emagreceu, é tipo assim. Então, essa pessoa, se ela estivesse entrando aqui, ela ia entrar e ela ia falar, nossa, que lugar legal, olha só quantos detalhes, olha só essa plantinha. Assim é o Vata, né? E ele é muito distraído, ele se distrai, assim, com facilidade. Sim. Por isso que eu falei, olha eu, Vatinha, esqueci já. Porque eu sou Pitta, Vata, né? Eu tenho um elemento bem forte, Pitta, em mim, principalmente estrutural e de até algum, né, do meu jeito de levar a vida. Porém, eu tenho sempre um desequilíbrio, assim, ó, muito, em Vata. Né? Então eu tô sempre muito aérea, muito na mente, muito in Nárnia, assim. Então tenho que cuidar bastante com isso. É os dois ali, uma competição de quem dá mais, assim. Então, no caso, as pessoas sempre vão ter uma mistura, não vão ser um único. Isso, não. A gente é tudo, os três, né? Só que alguns são mais predominantes no meu corpo, outros menos. Certo. E geralmente 2 são bem predominantes em mim. Certo. E tem aquelas pessoas que a gente chama de tridosha, que tem muito alto os 3. Nossa. Tipos. Seria mais equilibrado ou não? Não, ixi, não. Tá. Eu acho que assim, todo mundo é desequilibrado, né? É muito difícil alguém conseguir um equilíbrio. E aí eu faço uma metáfora, né? Uma comparação. A Terra, ela gira 24 horas, né? Ela nunca para. Sim, tá sempre em movimento. Então, como que eu quero... E quando a gente fala sobre equilíbrio, me vem muito aquele lugar da estabilidade. E a estabilidade me vem uma coisa, tipo, fixa, meio parada, assim, meio... Sim. Impossível. Não tem movimento e mudança constantemente, assim, sabe? Sim. Então, é só buscar um equilíbrio ali na balança pra ficar um pouquinho mais pra cá, um pouquinho... Assim... E realmente, né, se permitir viver mudanças, porque afinal, como você falou, a Terra está girando e a gente está sempre mudando, a gente é sempre uma pessoa nova, então, para que ser estático, né? Sim,
Isso que é o legal, né? A graça da vida, a graça ao pé da letra, assim. Onde que você tá atendendo hoje, pra quem quiser depois te procurar? Sim. Eu atendo fisicamente em Itajaí, porém, como eu tô sempre por aí na vida, viajando, né? Eu acabo fazendo alguns atendimentos em outros lugares, né? Depende de onde eu tô realmente. Faço alguns atendimentos online também, tá? Mas basicamente em Itajaí. Bom? Perfeito. Então, gostaria de te agradecer. Muito obrigada. De verdade, obrigada. Eu que agradeço. Todo o conhecimento. Obrigada. É maravilhoso poder falar sobre isso e agradeço a sua presença. Vim lá de Itajaí até aqui, de verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Gratidão. Então, é isso. Nós vamos chegando ao final de mais um Consciência Desperta. Muito obrigada pela presença e pela conexão de vocês e até a próxima. Tchau. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Consciência Desperta. E hoje nós estamos aqui com a Amanda, que é nutricionista. Então, muito obrigada pelo seu, pelo seu convite. Não, eu tô... Beatriz, volta aqui, você não tá aqui. Volta agora.